Oi, desculpa, eu tô rouca. Ah, esse vídeo é um vídeo rápido só para analisar a nova resolução do Conselho Nacional de Educação, tá? Vou compartilhar a tela, que daí eu posso ir mostrando sobre o que eu estou falando e como normalmente eu analiso as leis, tá? Tenho muitas colegas, muitas pessoas que às vezes me perguntam de onde que eu tiro essa meu jeito de entender as leis, tá? Baixei os PDFs aqui, depois eu coloco na descrição do vídeo os links de todas as leis bonitinho, certinho. Eu não costumo ler em sites que estão trazendo a notícia. Eu não gosto muito de notícia, porque notícia normalmente tem opinião, né? Eu gosto da informação direta. É, pesquisa documental, eu vou direto no documento, tá? Então, aqui está a resolução do Conselho Nacional de Educação, tá? Que é de 2 de janeiro de 2024, certo? Qual é o texto dela? Ela altera o artigo 27 da resolução de 2019, e essa resolução de 2019 define as diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial de professores para a educação básica e institui a Base Nacional Comum para a formação inicial de professores, certo? Beleza. Aí vem o texto, né, deste documento. O presidente do Conselho Nacional de Educação, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a Lei 9.131, de 95, e a Lei 93/94, né, que é a nossa LDB, e com fundamento no parecer número 57, de 2023, que foi homelegado pelo senhor ministro, em dezembro, e publicado no Diário Oficial da União, em 2023, né, 29 de dezembro, ali a toque de caixa. Seção 1, edição essa, página 146, resolve. O que ele resolveu, então, com base em todas essas leis anteriores? Artigo 1º. Ficam adicionados 90 dias ao prazo de implantação das diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial de professores para a educação básica, a que se refere à resolução número 2 de 2019. Artigo 2º. O caput do artigo 27 da resolução passa a ter a seguinte redação. Então, se altera essa redação aqui, né, dessa resolução aqui. Artigo 27. Fica fixada a data de 20 de março de 2024, a partir da publicação desta resolução para implantação por parte das instituições de educação superior, IES, né, das diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial de professores para a educação básica e da Base Nacional Comum Curricular, formação definidas e instituídas pela resolução. E entra em vigor na data da publicação, Luiz Roberto Lisa Cury. Tá, beleza. E aí a gente vai olhar o que tem antes. O que tem antes? Aqui em cima, nessa parte aqui do textinho, ele está falando dessa lei número aqui, né? Que o presidente do conselho vai fazer essa alteração com base nessa lei. 9.131 de 95. Que lei é essa? Tá aqui. Tá aqui a lei. Peguei ela bonitinha, tá? Lei 9.131, de 24 de novembro de 95. Ela altera a lei número 4.024, de 61. Opa, é lei velha. Quem mudou essa lei? Vamos lá para baixo. Quem assinou essa lei? Pasmem, 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 pasmem. Quem fez essa alteração aqui? Taratatata, Fernando Henrique Cardoso e Paulo Renato Souza. Tá? Então, o que trata essa lei aqui? Bora lá. Essa lei fala sobre, ela altera alguns artigos dessa lei de 61, tá? E o Ministério da Educação e do Desporto exerce as atribuições do Poder Público Federal em matéria de educação, cabendo-lhe formular e avaliar a Política Nacional de Educação, zelar pela qualidade e velar pelo cumprimento. No desempenho de suas funções, o Ministério da Educação e do Desporto contará com o Conselho Nacional de Educação e das câmaras. Os conselheiros exercem função de interesse público, relevante com precedência para quaisquer outros cargos de que sejam titulares. Ou seja, tá? O ensino militar será regulado por lei especial. Artigo 7º. Mas aqui, vamos voltar, certo? Tá aqui. Ele está falando que o presidente do conselho pode fazer essa alteração tendo em vista nessa lei aqui. E é verdade. Ele pode. Ao Conselho Nacional de Educação, ele pode subsidiar,
a elaboração e acompanhar o Plano Nacional de Educação, ele pode manifestar sobre mais de um nível, ele pode assessorar o Ministério da Educação sobre medidas de aperfeiçoamento, emitir parecer sobre assuntos da área educacional, manter intercâmbio, analisar e emitir parecer sobre a aplicação da legislação e elaborar o seu regimento. Ok? Então, o que foi colocado aqui? Com base nos poderes do Conselho Nacional de Educação, e aí, dentro daquilo que a gente tem na LDB, que a LDB também já tem, e aí ele está fundamentado nesse parecer número 57. Esse parecer número 57, tá? Ele está aqui. Voltando, tá? É o parecer número 57 de 2023, tá? Ele aqui. Parecer homologado. O que diz? É um parecer que o ente interessado é o Conselho Nacional de Educação. O assunto, alteração do artigo 27 da resolução, né, de 2019, que define as diretrizes curriculares para a formação inicial de professores para a educação básica. Relatório. Eu amo ler os relatórios dos pareceres. Eu sei que para algumas pessoas essa parte da legislação às vezes não é interessante, tá? Mas eu amo, porque aqui, nessas considerações e nesses relatórios, eles precisam buscar todas as leis anteriores e eles precisam justificar. Então, quando a gente vai estudar uma lei, muitas vezes, nesses documentos aqui, tá? Nesses pareceres, nesses despachos, é que a gente entende o porquê que realmente eles estão fazendo essa lei. Então, quais são as considerações dos relatores, né? Com base, então, né, nessa resolução do dia 2, que foi alterada em 2022, que passa a vigorar a partir de 20 de dezembro de 2023, considerando que a minuta da nova resolução, com base nessa legislação, contendo atualizações ao disposto original, foi organizada e redigida tendo como referência as conclusões do grupo de trabalho da formação de professores e considerando a necessidade estabelecida pelo ministro da Educação em priorizar a formação docente de forma cognata às políticas de reforço e reordenamento do aprendizado na educação básica, o que eles pensam? O Conselho Pleno, né, do Conselho Nacional de Educação, se reuniu em 6 de dezembro de 2023 e decidiu ampliar o prazo para que essa resolução seja colocada em prática. Para além das considerações acima, é relevante a sinalização de que a nova resolução, cujo teor foi aprovado na comissão bicameral do Conselho Nacional de Educação, instituída para tratar sobre isso, conduzirá à revogação da atual resolução. Eles precisam revogar uma para poder colocar outra, a gente não pode ter duas leis vigentes, né? A mais relevante razão, no entanto, se associa à necessária etapa de discussão por meio da submissão de minuta do projeto de resolução, elaborada após a realização dos procedimentos de consulta pública, né, junto às entidades, coordenadores, professores e tal. Qual foi o voto, né? Eles votaram favoravelmente a ampliação, então, para 20 de março de 2024, certo? Para essa alteração e ampliação. Então, aqui vem aquele texto que a gente está lendo agora, né? Mas ele não tinha alterado tudo ainda. Aí a gente volta aqui, tá? E aí ele fala, né, dessa questão do parecer 57, homologado, parará, 23, seção 1, parará, que resolve. Aí, a gente tem ele falando sobre essa resolução número 2, de 20 de dezembro de 2019, tanto lá na minuta quanto aqui fala. O que é essa resolução número 2? Na verdade, toda a alteração está acontecendo aqui, né? Todos esses documentos, na verdade, estão falando dessa resolução aqui de 2019. Essa resolução define as diretrizes curriculares nacionais para a formação. Perfeito. Aqui traz de novo toda a legislação que dá poder ao Conselho Nacional de Educação em relação a isso. E aí, por que o Conselho Nacional de Educação faz esse documento? Bom, porque a LDB diz que os currículos dos cursos de formação de docentes terão por referência a Base Nacional Comum Curricular. A lei de 2017, no artigo 2º, né, estabelece o prazo de 2 anos, contados a partir da homologação da BNCC, para que seja implementada essa adequação curricular na formação de professores, na formação docente. Então, aqui, a gente vem o Conselho Nacional de Educação, né, nas resoluções de 2017 e de 2018, entre outras disposições, estabelece que a BNCC, da Educação Básica, deve contribuir para a articulação e a coordenação das políticas educacionais em relação à formação de professores. As aprendizagens essenciais previstas na BNCC
a serem garantidas aos estudantes para o alcance do seu pleno desenvolvimento, e isso está na Constituição Federal, né, com base na LDB, requerem o estabelecimento das pertinentes competências profissionais dos professores. E aí, o Conselho Nacional de Educação fez a proposta para a Base Nacional Comum de Formação de Professores. Se a gente tem uma Base Nacional Comum Curricular para os estudantes, a gente tem que ter uma para a formação de professores, né? Ela foi encaminhada para o Conselho Nacional de Educação, tal, foi regulamentada, e aí o Conselho Nacional de Educação, então, resolveu. A presente resolução define, então, essas diretrizes aqui. A formação docente, e aí sempre que eu falo docente, estou falando de professores, né? Tá? Desenvolvimento pelo licenciando das competências gerais da BNCC, bem como das aprendizagens essenciais a serem garantidas aos estudantes quanto aos aspectos intelectual, físico, cultural, social e emocional de sua formação. E aí a gente volta à educação integral. Desenvolvimento pleno, visando a educação integral. Com base nos mesmos princípios das competências gerais estabelecidos pela BNCC, é requerido do licenciando o desenvolvimento das correspondentes competências gerais docentes. Parágrafo único. As competências gerais docentes, bem como as exigências, as competências específicas e as habilidades correspondentes a elas estão no anexo. Artigo 4º. As competências específicas que referem a 3 dimensões fundamentais: conhecimento profissional, prática profissional e engajamento profissional. As competências específicas, então, são dominar os objetos do conhecimento e saber como ensiná-los. Então, o professor tem que saber como ensinar. Demonstrar conhecimento sobre os estudantes e como eles aprendem. Reconhecer os contextos de vida dos estudantes e conhecer a estrutura e a governança dos sistemas educacionais. As competências específicas da dimensão prática são planejar as ações de ensino que resultam em efetivas aprendizagens, criar e saber gerir os ambientes de aprendizagem, avaliar o desenvolvimento do educando, a aprendizagem, o ensino e conduzir as práticas pedagógicas dos objetos do conhecimento, as competências e as habilidades. Viram que está falando de novo em competências e habilidades? Terrenou? As competências específicas da dimensão do engajamento profissional. Comprometer-se com o próprio desenvolvimento profissional, comprometer-se com a aprendizagem dos estudantes e colocar em prática o princípio de que todos são capazes de aprender. Participar do projeto político-pedagógico e da construção de valores democráticos. Engajar-se profissionalmente com as famílias, com a comunidade, visando melhorar o ambiente escolar. Artigo 5º. A formação dos professores e demais profissionais de educação, conforme a LDB, para atender às especificidades das suas atividades, bem como dos objetivos das diferentes etapas e modalidades, tem como fundamentos a sólida formação básica, com conhecimentos dos fundamentos científicos e sociais de suas competências de trabalho. Associação entre as teorias e as práticas. O aproveitamento da formação e das experiências anteriores desenvolvidas em instituições de ensino ou outras atividades docentes ou na área da educação. A inclusão na formação docente dos conhecimentos produzidos pelas ciências para a educação contribui para a compreensão dos processos de ensino-aprendizagem, devendo-se adotar as estratégias e os recursos pedagógicos neles alicerçados, que favorecem o desenvolvimento dos saberes e eliminem as barreiras. Artigo 6º. A política de formação, em consonância com os marcos, tem como princípios relevantes formação docente para todas as etapas, né, que assegure o direito, a qualidade, valorização, colaboração constante dos entes federados, garantia dos padrões de qualidade, articulação entre teoria e prática, aí tem aqui as pesquisas, extensão, né, a indissociabilidade, toda essa questão, a equidade no acesso à formação inicial continuada, a articulação da formação inicial, da formação continuada. A formação continuada deve ser entendida como um componente essencial da profissionalização docente, devendo integrar-se ao cotidiano da instituição educativa. A compreensão dos docentes como agentes formadores do conhecimento, da cultura, a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte, o saber, o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas.
A organização curricular dos cursos destinados à formação inicial de professores para a educação básica, em consonância com as aprendizagens da BNCC, então, tem como princípios compromisso com a igualdade, reconhecimento de que a formação inicial tem um conjunto de habilidades, respeito pelo direito de aprender, reconhecimento do direito, né, de aprender dos ingressantes, atribuição do valor social, fortalecimento da responsabilidade, integração entre teoria e prática, centralidade da prática por meio de estágios que enfoquem o planejamento, a regência, a avaliação de aula, sob a mentoria de professores ou coordenadores experientes da escola, campo do estágio, de acordo com o projeto pedagógico do curso, reconhecimento e respeito às instituições de educação básica como parceiras, engajamento de toda a equipe, estabelecimento de parcerias, né, aqui com as instituições locais, aproveitamento dos tempos e espaços, avaliação da qualidade dos cursos, então, a adoção de uma perspectiva intercultural e valorização da história, da cultura. Os cursos, então, devem ter como fundamentos aí desenvolvimento da competência de leitura, produção de textos, compromisso com as metodologias inovadoras, a conexão entre o ensino e a pesquisa, tá? Emprego pedagógico das inovações, das linguagens, avaliação como parte integrante, apropriação dos conhecimentos relativos à gestão educacional, reconhecimento da escola como um lugar privilegiado da formação inicial, compromisso com a educação integral, decisões pedagógicas com base em evidências. Como eu gosto de ler isso aqui. Artigo 9º, então, deve-se garantir aos estudantes um ambiente, então, que da IES, né, da Instituição de Ensino Superior. O Ministério vai definir um instrumento próprio, ok? Cursos de licenciatura. Todos os cursos de licenciatura para a formação inicial de professores serão organizados em 3 grupos, de uma carga horária de, no mínimo, 3.200 horas, certo? Então, grupo 1, 800 horas, para a base comum, que compreende os conhecimentos científicos, educacionais e pedagógicos e fundamentam a educação em suas articulações com os sistemas, as escolas e as práticas educacionais. Grupo 2, 1.600 horas para aprendizagem dos conteúdos específicos, componentes, unidade temática, objeto conhecimento da BNCC. Grupo 3, 800 horas práticas, prática pedagógica, que podem ser distribuídas, que são distribuídas em 400 horas de estágio, e 400 horas para a prática dos componentes, né? Que tem atividade prática do grupo 1 e do grupo 2. Então, pode haver aproveitamento de formação e experiências anteriores, desde que desenvolvidas, né, em instituições. No grupo 1, a carga horária de 800 horas deve ter início no primeiro ano, a partir da integração das 3 dimensões das competências, né? Conhecimento prático, o conhecimento, a prática e o engajamento. Então, aí aqui ele separa, então, as temáticas que precisam ser tratadas neste grupo 1, certo? Então, a didática, os seus fundamentos, está especificado aqui o que precisa ser trabalhado. Nas metodologias, está especificado aqui o que precisa ser trabalhado nos cursos de licenciatura de professores. Para o grupo 2, está definido aqui o que precisa ser trabalhado, certo? E com relação às 1.600 horas, né, dos 3 cursos ali, das 3 etapas, está especificado aqui o que entra, certo? Então, ninguém cria um curso de formação de professores do nada. Existe aqui um documento que define isso, certo? Tá todo bonitinho, todo especificadinho aqui, vai indo. Aí fala sobre as práticas, sobre o portfólio para a oferta na modalidade EAD, o componente prático são estágio, bem como, né, ao longo do curso, e são obrigatórias. Então, não tem como fazer um curso de licenciatura sem atividades práticas obrigatórias, certo? Aí tem a questão dos indígenas, para a segunda licenciatura, então a carga horária muda, né? A formação pedagógica para graduados, muitas pessoas têm graduação, mas não tem a licenciatura, então tem aqui a carga horária e como são organizados esses cursos para os não graduados. A formação para atividades pedagógicas e de gestão, para quem vai fazer o curso, né, de educação com gestão, e o processo avaliativo interno e externo, que são as avaliações que são feitas, como, né, o INEP vai fazer o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, que é o ENAD, e as outras avaliações internas que as instituições podem ter. E aqui a gente tem um negócio que foi alterado. Tá? Eu vou pintar ele. Porque, na verdade, o que foi mudado
é esse aqui. Se a gente voltar para cá, ó, o que foi alterado aqui, ele altera, né? Ele resolve o 1, e ele diz que o 27 muda. O que muda então, meu Deus? O que muda? Muda aqui. Fica fixado prazo limite de até 2 anos para a publicação desta resolução, para a implantação por parte das IES da Diretriz Curricular de Formação Nacional. As IES que já implantaram, né, têm o prazo de 3 anos a partir da publicação para adequação das competências profissionais. É isso. Ele está alterando o prazo. No fundo, aqui, ele está dando até o dia, né, está definindo até 20 de março desse ano que as instituições de ensino superior precisam reformular os seus planos de ensino para que fiquem de acordo com o que nós temos aqui nas diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial de professores para educação básica. Certo? Então, essa questão de legislação e prazos sempre é um pouco complicada, né? Aqui no anexo, ele fala ali do anexo, esse anexo é bem interessante para quem está procurando uma instituição e para quem já teve formação, para a gente perceber o que a gente não teve, né? Ele traz aqui as competências gerais dos docentes, vários concursos, muitas vezes, assim, colocam isso aqui dentro do descritivo das atribuições, tá? Conhecimento profissional, prática profissional, aqui são as específicas, né? E o engajamento, que é mais ou menos o que está lá, mas aqui está em tabela. E aí, a gente tem as dimensões, né? Que são as competências específicas e as habilidades, que é muito parecido com a forma como a gente estruturou a BNCC e os referenciais curriculares de cada estado, tá? Então, a gente tem aí este documentinho aqui bonitinho de 2 de janeiro de 2024, alterando a nossa formação inicial. Na verdade, não está alterando, mas está aumentando o prazo para as instituições de ensino superior se adequarem aí. Então, os nossos futuros professores provavelmente vão entender um pouquinho mais de BNCC do que nós que ajudamos a construir a BNCC e estamos aprendendo com ela aos pouquinhos, tá? Vou colocar na descrição do vídeo os aspectos, né, os links de onde eu tirei a legislação e espero ter ajudado aí a sanar com qualquer tipo de dúvida em relação a essa legislação nova aí, certo? Valeu!